e por todos eram louvados. 16. E chegando Nazaré, onde foram criados, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. 17. E foi ditado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estavam escritos. 18. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrados do coração. 19. E a pregoar liberdade aos cativos e dar vistas aos cegos, a porque a liberdade dos oprimidos, anunciar ano aceitável do Senhor. 20. Cerrando o livro, tomando a dar ao ministro, assentou-se os olhos de todos na sinagoga. Estavam firmes nele. E então começou a dizer: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. 22. E todos lhe davam testemunho e se maravilharam das palavras de graça que saíam da sua boca. E diziam: não é este o filho de José? 23. E ele lhe disse: se duvida-me, direi este provérbio médico, curado a ti mesmo. Faça-me também aqui na tua pátria. Tudo que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum, e disse, em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria pátria. Aleluia? Amém. Você está aí? Glória a Deus. Diga Jesus. Jesus. Então a mensagem de hoje, você está aí e eu estou aqui. Abra o Bíblia essa mensagem. Aleluia? Amém. Você está aí? Glória a Deus. Diga Jesus. Jesus. Todos que estamos nesse lugar, ninguém sabe, mas hoje vínhamos para aprender. Aleluia? Amém. Você está aí? Glória a Deus. Diga Jesus. Jesus. Eu vim para escutar essa mensagem, você veio para escutar essa mensagem. Aleluia? Amém. Você está aí? Glória a Deus. Diga Jesus. Jesus. No momento que Jesus estava ele voltou para Galileia e a sua fama correu por todas as terras. Aleluia? Amém. Você está aí? Glória a Diga Deus. Jesus. Jesus. E essa mensagem que o Senhor sempre, ele acostumava de pregar no meio do povo. Ele foi ungido só para curar, foi ungido só para libertar. Aleluia? Amém. Você está aí? Glória a Deus. Diga Jesus. Jesus. E a mensagem de hoje, abra você que está aí até agora, que o Senhor te fez para você vir aqui, para vir descobrir algo que não estava andando bem. Aleluia? Amém. Se você veio com grande preocupação, não foi preocupação isso. Foi o poder de Deus. Porque pessoa que está bem nunca vai aprender algo. Porque ele quando fica bem, conta que eu estou bem, enquanto tem algumas coisas que ele vê. Mas você que conta que está com preocupação, você não tem preocupação. O Senhor te fez para você vir fazer o quê? Aprender. Aleluia? Amém. Você está aí? Glória a Deus. Diga Jesus. Jesus. Porque pessoa que tem carro, pessoa que tem avião, às vezes está preocupado como abastecer, chegar aonde? No outro.
Então você que até agora está com preocupação, está aqui para vir fazer o quê? Aprender, aleluia? Amém. Você está aí? Glória a Então Deus. mais rico é você que está aqui até agora, está a aprender, para descobrir outras coisas que nunca você viu, então é para hoje ver, aleluia? Amém. Você está aí? Glória a Deus. Diga Jesus. Jesus. Então o Senhor quando ele foi chamado numa igreja, aleluia? Amém. E foi convidado para ir pregar. Mas como ele também foi também ungido há muito tempo, ele disse, essa palavra se cumpriu. E todos falaram, mas se cumpriu como? Esse não é filho de José. Aleluia? Amém. Você está aí? Glória a Deus. Diga Jesus. Jesus. Porque ele estava falando no espírito, não estava na carne. A unção dele estava no espírito. Mas as pessoas que estavam na carne contavam que talvez ia fazer muitas coisas para as pessoas curarem, ia fazer muitas coisas para as pessoas testemunhar. Mas ele só pregou pouco, disse, agora a palavra já se cumpriu. Aleluia? Amém. Você está aí? Glória a Deus. Diga Jesus. Jesus. Como o mundo, muitos não tinham fé, viram que acho que ele nos despachou. Como é que ele vai falar que a palavra já se cumpriu? Ele leu só pouco, só disse já se cumpriu. Mas ali ele estava a deixar na mão de Deus. Que ele mesmo é que vai fazer o quê? Cumprir. Aleluia? Amém. Você está aí? Glória a Deus. Diga Jesus. Jesus. Se você que está aí, que veio aqui, não pode pensar que é assim que está aqui, depois de você participar desse culto, para entrarmos dentro, levarmos lâmina de cortar para você tomar banho. Não. Mas assim que você está a escutar essa mensagem, vai se cumprir agora. Aleluia? Amém. Você está aí? Glória a Deus. Uma outra coisa que eu vou levar nas escondidas para te curar. Essa mensagem é que vai te libertar. Se você não deixar no seu coração, é sua conta. Aleluia? Amém. Você está aí? Glória a Deus. Diga Jesus. Jesus. Então a mensagem 16 diz: chegando Nazaré, onde foram criados, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, ele levantou-se para ler. Aleluia? Amém. A mensagem diz, segundo o seu costume. Aleluia? Amém. Você está aí? Glória a Deus. O costume dele era de namorar. Não. O costume dele era de murmurar. Não. Foi fazer o quê? Aleluia? Amém. Você está aí? Glória a Deus. E você que agora, você até agora, que você até agora seu costume faz algo estranho. O poder de Deus, o reino de Deus, o Espírito Santo, você vai levar? Não. Você vai recolher? Não. Porque até agora, seu costume é uma coisa estranha. Que essas coisas estranhas ainda agora te perseguem. Aleluia? Amém. Você está aí? Glória a Deus. Diga Jesus. Jesus. O seu costume é nenhum dia que ele saiu para ir visitar campo. Aleluia? Amém. Você está aí? Glória a Deus. O seu costume, porque costume, isso foi no sábado, né? E se você até agora, isso estou a deixar essa mensagem porque quando alguém entra aqui enquanto tem esse espírito de morte, o Senhor também me permite eu também adestrar para essa pessoa ficar livre. Aleluia? Amém. Você está aí? Glória a Deus. Estou a adestrar essa mensagem. Tem alguém que veio com o espírito de morte aqui mesmo. Está com o espírito de morte. Aleluia? Amém. Você está aí? Glória a Deus. Cabeça crônica, asma. Não pode pensar que vem por causa de doença qualquer. Por isso que você chegou no hospital ainda não deu certo. Enquanto é algo que você mexeu no mundo espiritual. Essa doença não vem no mundo espiritual, em paz. Aqueles vossos bisavós que morreram há muito tempo. Aleluia? Amém. Então ele foi pregar. Mas nós que somos filhos de Deus, contamos que somos filhos de Deus, enquanto não fizemos a vontade de Deus, misturamos coisas. Aleluia? Amém. Quando você chega no sábado, leva o quê? Água, vassoura, vai onde? Cemitério. Abra o quê? Aleluia? Amém. Ressuscitar? Não. Ir chorar. Quando você chora lá, o Espírito Santo é que entra.
Demônio é que faz o quê? Ele entra. E quando entra esse demônio, há para te libertar, há para te prejudicar. Agora, quem vai ter preocupação? Aleluia? Amém. Você está aí? Glória a Deus. Porque nós estamos a sofrer por causa de costume. Aleluia? Amém. Algo que você até agora pratica e até agora não está querendo deixar. É algo que até agora você vai demorar a testemunhar. Por causa do quê? Algo que você habituou. Porque Jesus também, ele sempre habituava de pregar, ele libertava quem? E você que habituou a visitar campa, até agora está com o espírito do quê? Aleluia? Amém. Você está aí? Glória a Deus. Diga Jesus. Jesus. Porque quando você vai lá no cemitério com vassoura com água, você está a pedir que esse espírito também me seguir. Aleluia? Amém. E quando alguém chega no sábado, vai na igreja, ele está a pedir para o Espírito Santo fazer o quê? Seguir. Aleluia? Amém. Você é que abre sozinho. Que eu vou na igreja para buscar o Espírito Santo. Eu vou no mato para o demônio fazer o quê? Me seguir. Porque no mato o que fica lá é o quê? Demônio. Aleluia? E Amém. porque até agora nós estamos aqui a lamentar, a chorar, a saber que mas algo que eu estou a praticar não é isso que o Senhor está querendo. Aleluia? Amém. Você viu que Jesus disse que chegou o momento que ele disse, vamos lá visitar nos campos. Não. Ele disse, deixa os mortos entrar os... Morto. Então os mortos estão aqui, que sempre costumam também visitar o morto amigo dele. Aleluia? Aleluia. Você sabe? Diga Jesus. Jesus. É porque você é morto. Aleluia? Amém. Costuma também visitar outros. Morto. Por isso que Jesus disse, deixa os mortos entrar também os... Morto. Não será fácil um cego vai guiar outro? Cego. Se você vai lá visitar o campo, é porque você também é cego. Se fosse não ser cego, não ia pensar em voltar aonde? Ia ir aonde? À frente. Na igreja para também aquele espírito não atacar outras? Aleluia? Amém. Você está aí? Glória a Deus. Diga Jesus. Jesus. Ainda você continua a visitar o quê? Quando você deixou aquela cereja, voltou? Você está sozinho. Por que não voltou? Mas você deixou a cereja de muito? Dinheiro. E por que não voltou aquela pessoa? Aleluia? Amém. Você está aí? Glória a Deus. Diga Jesus. Jesus. Por que não voltou aquela pessoa? Enquanto você deixou a cereja de muito dinheiro. Aleluia? Amém. Você está aí? Glória a Deus. Diga Jesus. Jesus. O espírito de morte, alma não morre. Aleluia? Amém. Você está aí? Glória a Deus. Você está aí? Glória a Deus. Tem espírito que estão lá. Que nem essas pessoas morreram há muito tempo. Estão a acabar 1000 anos. Aleluia? Amém. Mas está onde? Amém. E você que até agora está a seguir a própria sua mãe. Você deve saber que tem espíritos que estão onde? E essas pessoas morreram sem nada. Sem marido. Aleluia? Amém. Morreram, não tinham nada. Espírito da pobreza atacava essas pessoas. O espírito é que vai seguir você mesmo. Aleluia? Amém. E você também vai morrer sem nada. Porque você que está a profetizar, você que está a pedir. Aleluia? Amém. O espírito, nós temos nossos bisavós que morreram, que nem nós não vimos. Eles contam a história que esse cemitério, então era seu Deus, que essas coisas. Você só está a ser conduzido, esse fulano, mas você não viu. Só encontrou o próprio cemitério. Aleluia? Amém. Você está aí? Glória a Deus. Diga Jesus. Jesus. Você deve saber que assim que eu estou a visitar esse, estou a buscar esse espírito da pobreza. Pessoas que morreram há muito tempo é que vai estar a me seguir esse espírito. Aleluia? Amém. Você está aí? Glória a Deus. Diga Jesus. Jesus. E até agora, quando chega no sábado, cheio de flores, cheio de água, vai aonde? Você está aí? Glória a Deus. Diga Jesus. Jesus. Mas Jesus disse, se eu morrer, ele vai fazer o quê? Ressuscitar. Você até agora não tem fé. Aleluia? Amém. Conta que aquela pessoa que morreu não saiu, está Amém. iníqua. Aleluia? Amém. Mas aquilo que se manifestou com o próprio Jesus era para você não ter dúvida que
assim que Jesus morreu e ressuscitou, eu também vou passar aonde? Aí mesmo, todo aquele que é filho de Deus verdadeiro vai passar aonde Jesus Passou. E até agora você continua a levar água vassoura para ir varrer entrar outra pessoa. E começa a morrer daqui para aqui, começa a lamentar também. Mãe. Você sabe que isso, quem está provocando? Aleluia? Amém. Você está aí? Glória a Deus. Muluku hananona. Mas o coisa muluku doronse. Oronso quadar. Ombela ota. Muluku hola agobela. Yesu era ina para bete. Agora oronse tan. E por que você quando chora também fala Deus hananona? Oyo nani haisi neno muya ogeresha we maveke we. O kwa wena. Munachika na we yoto miaka we hai. Omega. Aleluia? Amém. Você está aí? Glória a Deus. Diga Jesus. Jesus. Vocês começam a morrer daqui para aqui. Que até agora, pessoas que estão aqui, tem outros até agora que chegaram lá essa semana. Mas você não me levou já de vir. Aleluia? Amém. Aplausos a Já te vi. Depois, no fim, quando chega aqui na igreja, está querendo ser pontual também. Aleluia? Deus. Amém. Reparar, olha lá, é um espírito que até agora está com aquela pessoa. Por isso que você não é fácil você me encontrar enquanto estou cheio de servo enquanto está aqui. Aleluia? Amém. Eu tenho medo de deixar o espírito de morte aqui. Está a perecar. Aleluia? Amém. Porque não será a pessoa que vai estar a perecar. Se é espírito de morte que vai perecar, as pessoas não vão ter testemunho. Aleluia? Amém. Por isso que eu preferir eu vir aqui sozinho do que termos cheio de servos. É quando está cheio de algo que eles mexem que não dá para também servir ao Senhor. Aleluia? Amém. Você está aí? Glória a Deus. Diga Jesus. Jesus. Por isso que nós estamos aqui. Nós é que provocamos coisas. E lamentamos, choramos que Deus, afinal ainda Deus não está comigo. Aleluia? Amém. Você está aí? Glória a Deus. Diga Jesus. Jesus. Espírito de morte. Tem um espírito de morte que está lá. Essas pessoas morreram há muito tempo com a afiliação, o espírito da pobreza, não tinham nada. Enquanto tinha espírito da feitiçaria, na família, a pessoa que tem espírito da feitiçaria comunica com o espírito de morte. Aleluia? Amém. Quando comunica, só para você saudar aquele próprio seu, você é avô, estar mal, aquele ali está com o espírito de morte. Só para você estar mal, comunica assim. Que vai entregar essa pessoa, não queremos ter, nós podemos ter nada. Aleluia? Amém. Por isso que falam que nosso Deus quando fala acontece porque ele comunica com aqueles espíritos, aqueles feiticeiros que morreram, ele comunica com ele. Aleluia? Amém. O espírito, porque o espírito não morre. O que morre é o quê? Então você pode que talvez aqui no mundo, pessoas que morreram já foram, um espírito ainda permanece. Esse espírito que fecha dinheiro, esse espírito que fecha o quê? Saúde. Você não ter saúde, não ter casamento, não ter paz em casa, contando que talvez é feiticeiro. Você sabe que mais espírito da feitiçaria, esse comunica com o espírito de pessoas que morreram. Para fecham todas as coisas, por isso que muitas coisas não vão à frente. Aleluia? Amém. Você sai? Glória a Deus. Diga Jesus. Jesus. Aqueles espíritos, eles quando comunicam que essa pessoa não queremos ele conseguir algo. Só quando termina no xixi, logo cheio de coisas, problema no lar ou problema na família, cheio de doença. Porque algo que você mexeu, o espírito de morte, aqueles demônios não gostaram disso. Aleluia? Amém. Você está? Glória a Deus. Diga Jesus. Jesus. Você não vai encontrar uma pessoa que não tem plano, vai ficar mal. Aleluia? Amém. Por isso que você encontra uma pessoa falando que aquele era fulano X. Logo a querer subir, ficou doente. Porque aqueles espíritos não está a aceitar você estar com outro nível. Porque eles também não estavam com esse nível.
eles tinham o espírito da pobreza. Ele fala que esse aqui não quer. Ele não aceita você mudar, está no outro nível. Porque aqueles espíritos, aqueles feiticeiros morreram enquanto nunca comprou algo crente, nunca comprou mota. Aleluia? Amém. Você está aí? Glória a Deus. Diga Jesus. Jesus. Quando você comunica com aquela pessoa, fala com aquela pessoa, aqueles espíritos, comunica com as pessoas que têm espírito da feitiçaria. Então você conta que talvez só são feiticeiros, só. Tem aqueles espíritos que estão lá, você mesmo é que busca. Aleluia? Amém. Você está aí? Glória a Deus. Diga Jesus. Jesus. Aqueles espíritos, você é que busca, mas aqueles que vêm nos sonhos, esses espíritos de morte, comunica com feiticeiros. Não será possível um feiticeiro vai entrar na família, começar a matracar pessoas, enquanto na família não tem outros feiticeiros. Se próprio seu feiticeiro para entrar naquela geração, ele procura pessoas que morreram, que tinham o mesmo espírito da feitiçaria mais perigoso, começa a comunicar, criar amizade, e ele então tem direito de fazer algo estranho para você. Aleluia? Amém. Você está aí? Glória a Deus. Diga Jesus. Jesus. Por isso que encontra a pessoa, enquanto é uma pessoa que quando conversa não fica aí. Está a falar mais tarde, estamos juntos, Ali está conversando com pessoas que morreram. No momento que você faz conversa, não para. Ali está no mundo espiritual. E eles comunicam que essa pessoa que você está a conversar com ele, faz lá isto, faz lá trabalhos, essa chopareza. Só por você estar mal aquela pessoa, dia seguinte seu negócio nem 500. Aleluia? Amém. Se você colocou o documento lá, nem nome nada, seu negócio lucro nada. Só por comunicar com aquela pessoa, saudar aquela pessoa, enquanto tem aquele espírito e comunica com o espírito de morte. Aleluia? Amém. Você está aí? Glória a Deus. Diga Jesus. Jesus. Por isso que muitos falam, mal é que eu tenho mal aquele papá. Que isso aqui te sabe rauar. Por isso que muitos, quando chegam no curandeiro, falam as coisas, quando chegam no curandeiro, as coisas começam a piorar. Quando é que o curandeiro comunica com pessoas que morreram, comunica com o espírito de morte aquele. Aleluia? Amém. Quando chega, ele fala de venteira, não há como. Ele está vendo aqueles espíritos de morte. Espírito de morte. E quando você chega lá, e aqueles espíritos falam, experimentar você atender na monhoca. Aleluia? Amém. Mas então o espírito que vem, pessoas que morreram, mas estão no espírito, aparecem no espírito. Então você vai envelhecer, você vai morrer sem nada nem o quê? Ainda continua a adorar lá mesmo no cemitério. Você está? Glória a Deus. Diga Jesus. Jesus. Por isso que você vai entrar aqui, falar, lamentar aqui, parecer que você não está na igreja de milagre. Porque você tem essas coisas que você não aceita fazer o quê? Deixar. Você há de ficar aqui, envelhecer aqui mesmo, assistir pessoas a testemunhar. Por causa do quê? Não querer obedecer. Só querer você mesmo ser você mesmo. O que você está querendo dar, o que você está a pensar, está querendo Deus também está a cumprir. Não. É que o que você está a pensar não é isso que Deus está querendo. O que Deus está querendo não é isso que você está querendo. Então quer estar aí mesmo. Aleluia? Amém. Você está aí? Glória a Deus. Diga Jesus. Jesus. Você está querendo cura, mas tem visto que ainda você não aceita deixar. Essa cura então, quem vai te curar se está cheio de vício? Aleluia? Amém. Você está querendo espírito, maus sonhos, passar. Enquanto também você mesmo é que conquista maus sonhos no cemitério. Como é que vai passar? Mesmo ser tocado com alguém, enquanto ainda continua lá, nada que vai acontecer. Só você mesmo é que vai largar essas coisas. Aleluia? Amém. Você está aí? Glória a Deus. Diga Jesus. Jesus. Se você veio aqui, eu vim para abrir que saúde não está aqui, está lá. Onde você mexe essas coisas. Dinheiro não está aqui. Você mesmo é que vai se ajudar. Mesmo você vir aqui, enquanto você não aceita deixar todas as coisas, nada que vai passar. Porque cura é você mesmo, é que vai se restaurar.
é que vai se curar. Aleluia? Amém. Você está aí? Glória a Deus. Essas coisas eu é que faço? Quem faz? Deus. E quem faz essas coisas de ir no cemitério? Quem faz? Agora, se você vir aqui receber cura, restauração, ainda não deixar, vai testemunhar? Não, então o testemunho não está comigo. Aleluia? Amém. Cura não está comigo. Você mesmo é que vai ouvir essa mensagem, começar a se vasculhar. Então, depois de você se vasculhar, o poder de Deus vai entrar. O Espírito Santo vai entrar. Aleluia? Amém. Mas sem isso, nada. Você pode bater aqui porta, nada que vai acontecer. Vai perder tempo em vão. Aleluia? Amém. Você está aí? Glória a Deus. Diga, diz. Jesus. Quando é espírito, espírito luta contra espírito. Você quando vem aqui, o único código é que você se vasculhar lá em casa. Aleluia? Amém. Você está aí? Glória a Deus. Diga, Jesus. Jesus. Aí no nossa família, nós se habituamos no origem que não estamos a sair, sempre é fazer algo, campar, o que é. Então, essa coisa que você habituou, essa coisa que vai te deixar até agora você demorar sem comprar nada, sem ter saúde. Se não aceita deixar, aí como é que Deus também vai te restaurar? Aleluia? Amém. Que nem esse, que era Jesus, ele habituava sempre de libertar o povo. Aleluia? Amém. Se ele habituava a libertar o povo, ainda o Espírito Santo fazia também. Entrar. É que nós, todos nós que estamos nesse lugar, temos o quê? Temos fé. Aleluia? Amém. Ninguém que não tem fé aqui. Só fé diferente. Aleluia? Amém. Você está aí? Glória a Deus. Para você vir aqui é porque você tem fé. Aleluia? Amém. Só temos fé diferente. Tem outra pessoa que tem fé de murmurar. Porque quando fala, o espírito dele também acompanha. Aleluia? Amém. É porque é fé que você tem. Aleluia? Amém. Porque você fala com fé. E quando fala com fé, de verdade, você não sente vergonha porque é fé. Aleluia? Amém. Porque a pessoa que trabalha com fé, quando fala, de verdade fala. Aleluia? Amém. Por isso que encontra a pessoa a falar que de verdade você, olha, ia de matar aquele cara. Ali está a falar com fé. Aleluia? Amém. Ele não trabalha com pena. Trabalha com fé. Então, se pessoas sempre o trabalho dele é mentir, ele também trabalha com o quê? Porque pessoa que tem pena nunca vai ter coragem de mentir que fulano X disse você fez algo enquanto ele tem pena. Aleluia? Amém. É porque essa coisa que lhe manda falar, mentir, a saber que ele não fez, é porque está trabalhando com fé. Mas fé diferente, não fé de Deus. Aleluia? Amém. Então nós todos temos fé. Fé de visitar capa. Aleluia? Amém. Não fé para na igreja, não. Aleluia? Amém. Você está aí? Glória a Deus. Diga Jesus. Jesus. Temos fé. Diferente. Mago. Quando fala que aquela senhora ainda mago é porque a fé dele só é de mago. Aleluia? Amém. Você está aí? Glória a Deus. Diga Jesus. Jesus. E você agora, você que está aí, que disse que eu tenho problema de marido. Você está querendo marido. Talvez eu vou estar bem depois de eu ter marido. Aleluia? Amém. Você pode ter marido. Preocupação não faz. Ainda vai continuar a lamentar, pai. Em casa o homem não fala nada. Isso não é preocupação? Significa você contava que se eu ter marido, as coisas vão fazer o quê? Você sabe que não. Tribulação não vai acabar, não vai mudar. Aleluia? Amém. Preocupação nunca vai acabar. Só o tipo de preocupação é que vai mudar. Aleluia? Amém. Você está aí? Glória a Diga Deus. Jesus. Jesus. Você que está pedindo para ter marido deve saber que
entre esse homem que vai me casar, tem algo que ele vai estar a praticar, que eu não vou estar a gostar. E será grande preocupação também para mim. Preocupação vai nascer outra preocupação. Aleluia? Amém. Então, se você conta que talvez assim que você entrou nessa igreja, você não vai ter preocupação, é sua conta. Aleluia? Amém. Assim que você entrou aqui, vai ter preocupação. Já, a preocupação vai mudar. Preocupação de dor, sentir dor, algo que não está andando bem, vai andar. São vizinhas que têm espírito de feiticeira, vão te perseguir, vão te falar mal. Não é preocupação? Sim. Aleluia? Amém. Glória a Deus. Diga Jesus. Jesus. Então, a sua preocupação é que vai mudar. O tempo que você sentia dor, você sentia dor, muitos te amavam, te visitavam. Mas aqui estava para mudar. A sua preocupação não será esse tipo. Será a preocupação que você vai estar bem. Só aquele que fazia algo é que vai ficar contra. Aleluia? Amém. E depois você também continua a vir colocar. Em casa, muitos vizinhos estavam me falando mal. Agora queria o quê? Se você vinha aqui para ter saúde. Agora sim. A mensagem diz: bem-aventurado aquele que sofre. Aleluia? Amém. Agora, e se você não aceita sofrer também, você é filho de Deus? Não. Então, que preocupação é essa que você está a colocar? Porque alguém que está te falar mal em casa, e a mensagem diz que bem-aventurado aquele que sofre por causa de palavra de Deus. Quase o poder de Deus está dentro dessa pessoa. Porque ele faz a vontade de Deus, não faz a vontade dos homens. Aleluia? Amém. E deve saber que assim que você faz a vontade de Deus, aquele que está no mundo carnal vão ser precipitados, vão te procurar, vão mentir algo para você. Porque o poder não vem daqui da terra, está a vir lá no Espírito, com o próprio Deus. Aleluia? Amém. Você está aí? Glória a Deus. Diga Jesus. Jesus. Então você que até agora continua a falar, pai, estavam te falar mal, você é criança. Aleluia? Amém. Você é criança. A mensagem diz: bem-aventurado aquele que sofre. E você que está aí a sofrer, não pode pensar que talvez você não tem poder de Deus. Você mesmo que sofre. Você mesmo que tem problema. É porque você é filho de Deus. Aleluia? Amém. Você está aí? Glória a Deus. Diga Jesus. Jesus. É filho de Deus. Quando vem uma coisa grande, vem com grande preocupação. Quando vem uma coisa grande, é distração. Saber que assim que eu estou a sofrer, alguma coisa que está a vir grande para mim. Aleluia? Amém. Então ele te deixa você passar desafio, tribulação, só para você aprender amanhã ser resposta das pessoas que têm grande desafio. Aleluia? Amém. Você está aí? Glória a Deus. Diga Jesus. Jesus. Então, enquanto você até agora não percebe essas coisas, cada vez mais testemunho será preocupação. E preocupação será testemunho para você. Aleluia? Amém. Você está aí? Glória a Deus. Diga Jesus. Jesus. Vai estar a virar assim mesmo. Coisa que está para você testemunhar, para você é preocupação. A pessoa estava a me falar mal. Agora você deve saber, eu a vir aqui, eu era pessoa. E por que as pessoas me falam mal? Então para mim é testemunho. Estão a me falar mal, porque quando chegam com peneira dele em casa, peneira não chega em casa. Aleluia? Amém. De dia vão te falar mal. Agora para você é grande preocupação. Pai, em casa todos os vizinhos me falam mal. Você está bem? Aplauso para Jesus. Você está a fugir de pessoas que te falam mal? Aleluia? Amém. Você está aí? Glória a Deus. Diga Jesus. Jesus. Isso tem cabeça, isso? Não. Pessoas estão aí com dinheiro, mas como fazer um negócio tem método feiticeiro e você está a fugir de pessoas que te falam mal? Aleluia? Amém. Isso não tem cabeça. Então, solução, cura, restauração, não está comigo, você mesmo. Se escutar essa mensagem, vai lá tirar aquela peneira, vai lá tirar aquele medicamento.
e o poder de Deus entrar. Aleluia? Amém. Você está aí? Glória a Deus. Diga Jesus. Jesus. Ir tirar de outras coisas. Não pode esconder. Se esconder a sua conta. Aleluia? Você Amém. está aí? Glória a Diga Deus. Jesus. Jesus. Por isso que na semana passada, no domingo, eu falei, agora essa semana vamos começar a vir, pastor. Não falei aqui? Sim. Ah? Sim. Naquele domingo, à tarde, então, à tarde, 18 horas, apareceu aqui. Aleluia? Amém. Vão acabar. Por causa de disciplina. Mas grande preocupação. Aleluia? Amém. Vão acabar mesmo. Por causa disso, isso de perseguir pessoas que não se perseguem de qualquer maneira. Aleluia? Amém. Porque quando você fala que ele está enganando o povo, ele é mentiroso. É quando você é mentiroso, primeira pessoa que vai baixar não será eu, será você. Aleluia? Amém. Então, se você ver alguém quando está te perseguindo, fala que aquele ali não está bem de deixar. Só você deixar na mão de Deus. Ele. Vamos ver, pessoa que quem vai cair, quem vai adoecer. Aleluia? Amém. Agora eles falaram, eu vim para enganar o povo de Deus. E ele é comigo, quem tem preocupação? Agora quem está a enganar o povo? Aleluia? Amém. Pessoa fala, depois você mesmo se maldizoa, depois começa a curar com preocupação. Sem saber que essa preocupação é por causa de eu pregar e eu recebi maldição. Por isso que eu estou perseguindo. Para ele me perdoar, aleluia? Amém. Por causa de indisciplina. Aleluia? Amém. Você está aí? Glória a Deus. Diga Jesus. Jesus. É aquilo que fala que olha, manaka, tokitema. Tokuheliu, aleluia? Amém. Pessoa chega na igreja, vai pregar, seja de pregar, está falando amigo dele que está ao lado. Aí você está libertando pouco? Não. Não. Mas por causa de indisciplina, nós recebemos maldição, ainda vir para ajoelhar aqui. Muito bem, que vem mais. E eu, mica o pastor não batista, que aleluia? Amém. A resposta eu falei, não pode você estar a vir à noite, porque eu não sou curandeiro. Aleluia? Amém. Você quer vir aqui? Vem de dia. Não pode estar a vir aonde? À noite. Porque quando você vem à noite, fica do tipo, tem um segredo. Porque pessoa que tem segredo, o trabalho dele é... Mas como eu não tenho coisa de segredo, eu sempre falo de dia. Então, se quer participar do culto, vem de dia, participar do culto, vai receber bênção. Mas na escondida, não tem coisa de segredo para estar tentando nas escondidas. Aleluia? Amém. E muitos pensam que talvez assim, que pessoas testemunham mais. Tem algo que eu faço que as pessoas... Não. Eu falei, não pode estar a vir nessa escondida. Vem de dia, assim que você veio assim, de dia a pessoa saber que, pastor, vimos Jair naquele treino. Aleluia? Amém. O que eu vejo é de você vir, ir na igreja, falar, por outro lado, e eu, depois o ir lá, que vem que ele é, e aleluia? Amém. Você deve, o que você come, também criança deve comer o quê? Aquilo mesmo. Aquilo mesmo. Se você pode preferir, é preciso também criança aproveitar o quê? Prefiro. Você se matar galinha, depois estar a comer galinha, criança, verdura. Nada. Você come aquilo que você, se criança vai comer isso, você comer o quê? Então, você não pode falar, depois esquinar. Ir aproveitar o fogo, depois também vir me falar mal. Por último, me ergueu. Hilton, sem sacar o cara profeta. Aleluia? Amém. Você está aí? Glória a Deus. Diga Jesus. Jesus. Eu falei, não, então se está na vida de dia.
para as pessoas saberem que aquele foi colocar a preocupação. Se quando vem à noite, não. Aleluia? Amém. Você está aí? Glória a Deus. Diga Jesus. Isso que eu falei, quando alguém te fala mal, você não pode ficar preocupado com a pessoa que te fala mal. Se ele é poderoso, você vai viver. Aleluia? Amém. Se o poder dele de verdade é verdadeiro, você vai estar a viver. Ele me fala mal, vamos deixar no meu dedo. Vai viver, você com ele. Quem vai manifestar? Aleluia? Amém. Você está aí? Glória a Deus. Diga Jesus. Jesus. Nós, para acreditarmos que essa pessoa é um verdadeiro, primeiro, precisa você viver desafio. Nem você para ter amigo verdadeiro, precisa lutar, varrer shampoo, cabeçada e comer pomenha com mucarene. Sim, então aquele é meu amigo. Para você ser amigo dele, primeiro fizeram o quê? Lutar. Então, esses que vêm aqui, primeiro falam mal, vem colocar porque está para sermos o quê? Amigos. É assim mesmo. Deus, e aquilo que eu falei, que se você fala mal, ona munye muda maana, weru tepo nana, amtele mana walele we mkame. Aplauso para Jesus. Aquele que você fala mal, deve saber que essa pessoa vai casar alguém. Aquela pessoa que você despreza mesmo, desprezar, deve saber que entre nós tem alguém que ele vai casar. Você está me dando, mas eu falei mal. Aleluia? Amém. Você está aí? Glória a Deus. Diga Jesus. Jesus. Por isso que Jesus, Deus, disse, malelele amichanani. Aleluia? Amém. Ele sabia que michana ohindo chawenu torno no ikoro. Você está aí? Glória a Deus. Yola nera mia não tem cada wiki nam do chano. Ikoro irina. Para ver não conseguir uma é prisioneira. Imagina. Pessoa fala mal, depois à noite vem pedir saúde. Ela viu que nenhuma pessoa que vai me conseguir essas coisas que eu tenho. Para preferir eu ir aonde? Amém. Então por isso que Deus disse que leve na nele muito nimo. Abra em casa. Se você tem uma grande preocupação, amanhã aquela pessoa não te expressar, te receber como pessoa. Aleluia? Amém. É aquilo que eu falei, se você é alfiade, não pode pensar que amanhã você não vai precisar ir na igreja. Deve também você ser amigo de pastor. Se você é pastor, não pode se fazer. Deve também ser amigo de qualquer coisa, assim mesmo, para em casa de Deus. Por isso que Deus fez uma mão. Uma mão leva a outra, aleluia? Amém. Quando essa mão fica cheia de ferida, mas consegue você lavar com ele, essa mão, aleluia? Você consegue atender com ele. Nós não queremos termos duas mãos, queremos ter. E essa é uma mão, como é que vai conseguir lavar também outra mão? Não há maneira, por causa do quê? Nós então temos mágoa mais perigoso. E essa mágoa, perdemos muitas coisas por causa de orgulho honrado, aleluia? Amém. Você está aí? Glória a Diga Deus. Jesus. Jesus. Você perde muitas coisas. Se fosse você ter duas mãos assim, você ia ter aproveitar o fogo daqui. Aleluia? Amém. Por causa de orgulho, mata, fica do tipo, você até agora é pobre. Não. Você não é pobre. Mas pobreza não pode. Aleluia? Amém. Você está aí? Glória a Deus. Espírito da pobreza é pensamento daquela Pessoa. pessoa. Por isso que todos funcionários que pegam muito dinheiro, ele deixa a mulher, casa também a mulher que tem dinheiro. Está a seguir o quê? Porque pensamento de um pobre e com pensamento de um rico há de Diferença. aquele que está a pensar amanhecer por cima lá. Mas um rico está a pensar como construir essa casa. Aleluia? Amém. Por isso que já aí o nível já é diferença. Aleluia? Amém. Outra pessoa que está com outro nível, outra pessoa que está com outro Nível. Amtiana onachina wasa
é passia. Nem culpar. Aleluia. Amém. Principalmente isso na zona. Quando é uma criança com aquela estima forte, traz fora. Você abre essa criança. Vai para matar. Já ali para eles erguer, aleluia? Amém. Para eles estão bem. Comer porco, carne do porco e com estima de caracata já é dinheiro. É saúde para eles, aleluia? Amém. Enquanto não, para um rico é grande preocupação. Pessoa que tem pensamento de um rico não fica precipitado com comida. Eles sempre pensam como conseguir esse dinheiro, recuperar e construir aquela casa. Aleluia? Amém. Por isso que experimentar você sair, ir caçar na zona. Vai, teu nome é daqui para aqui. Isso que estou a fazer até alguém que viveu esse curso. Aleluia? Amém. Na hora, vamos lá sentarmos. Aleluia? Amém. Isso não acontece. Acontece. Porque você não tem pensamento de brincadeira, você está querendo fazer uma coisa para ajudar ela. Mas por causa de ter pensamento de pobre, você vai ter problema na família. Aleluia? Amém. Você está aí? Glória. Diga Jesus. Jesus. Você está pensando algo grande para os pés, você amanhã em caso de amanhã ter uma casa de qualidade. Mas aquele ali para você já é preocupação. Por isso que muitos chegam aqui, pai, meu marido teste, não fala nada, é? Aleluia? Amém. Você está aí? Diga Jesus. Olha, um filho de Deus, de verdade um verdadeiro, não tem tempo de comer daqui para aqui. Aleluia? Amém. Ele chechua a maneira por causa do quê? Cheio de coisas a pensar. Como eu conseguir essa? Se aquela pessoa dormir, por isso que todas as coisas faz o quê? Dorme. Aleluia? Amém. Você está aí? Glória a Deus. Diga Jesus. Jesus. Por isso que você que está querendo casamento deve saber que, mas aonde eu vou, esse casamento não vai estar bem também. Ainda você está pedindo um milionário, aleluia? Pior esse milionário. Não tem tempo de sentar, brincadeiras, aleluia? Toda hora está fazendo contas para enviar dinheiro, trazer mercadoria. São horas, são dias. Para você é gasto. Aleluia? Amém. É isso que eu falei. Se você acha que tem preocupação, mas essa preocupação, deve saber que amanhã vai ter outra preocupação, mas a diferença, haverá diferença, mas vai ter outra questão, que nem essa questão também, vai estar alimentada aqui. Por isso que o problema não acaba. Aleluia? Amém. Você está aí? Glória a Deus. Rico tem problema, pobre também tem problema, só a diferença. Preocupação dele, de pobre e de um rico. Aleluia? Amém. Você está aí? Glória a Deus. Diga Jesus. Jesus. Por isso que você ainda vai estar contando que talvez se me casar eu vou estar bem. Até vale a pena você que não tem marido, você que não casou. Aleluia? Amém. Aplausos para Jesus. Por isso encontra a pessoa a chorar para casamento, chorar, mãe, pessoa na coisa rende que entendeu. Você está chorando o quê? Aleluia? Amém. Se Deus é Espírito, você não pode pensar que assim que Deus é Espírito. E Ele já sabe a sua capacidade, o que você é. Já sabe, se eu trazer, adiantar trazer, será outra coisa. Assim que Ele te deixou assim, não pode você ficar precipitado, só deixa na mão dele. Aleluia? Amém. Você está aí? Glória a Deus. Diga Jesus. Jesus. É que você está esperando coisas que passou ontem. E está esperando coisas que vai passar amanhã. Não pode esperar coisas de ontem nem de amanhã. Só deixa na mão de Deus. Aleluia? Amém. Se você espera coisa que passou ontem e está esperando coisa que vai passar amanhã, por isso que até agora você está cheio de problemas.
Não pode esperar coisa que passou ontem, nem que vai passar amanhã. Só você deixa na mão de Deus. Ele mesmo. É que vai curar essa coisa. Aleluia. Amém. Você está aí? Glória a Deus. Diga Jesus. Jesus. Se você ouviu essa mensagem, deixa no seu coração. Você já recebeu o dom. Mas se você esperar eu te pegar, milagre não é você manifestar. Milagre você não é eu te tocar no meio, então piri, não. Porque tem aqui também que chegou aqui e disse, aqui pessoas não caem. Eu falei, assim você pensa que essas pessoas que estão bem, para ficarem bem, caíram? Aleluia? Amém! Para essas pessoas estarem bem, estavam a cair? Não! Muitos pensam que milagre é você ser tocado no então. Então é milagre. Não é milagre isso, aleluia? Amém! Pode também pessoa dançar, depois também temos que continuar. Aleluia? Amém! Mas sim, milagre é você receber a palavra até deixar no seu coração, amanhã você mudar. Aquela tonalidade que você tinha já está com outro nível, só por causa de ouvir a mensagem. É que é milagre. Milagre não é manifestar. Aleluia? Amém! Não é isso. Não é manifestar, alguém ser tocado e manifestar, saber que aqui estamos com o poder de Deus. Satanás também manifesta dentro de uma pessoa. Aleluia? Amém! Também viram um dia uma pessoa que estava gritando leão. Era Deus? Não era demônio aqui? Aleluia? Amém. Você está aí? Glória a Deus. Diga Jesus. Jesus. Aplauda para Jesus. Esse tempo é tempo de testemunho. Amém. Amém. Amados, eu antes de entrar neste ministério, primeiro quero agradecer o Pai aqui e este ministério. Quem me chamou aqui não disse sozinha, foi Deus. Porque a minha vida totalmente não estava bem. Mas quando entrei aqui, primeiro dia até primeiro domingo, segundo, aqui vim, parece pessoa que estive a passear só. Não estive a entender pregação aqui de pai. Mas depois de alguns dias, eu comecei a ver, a entender pregação de pai aqui. Epa, na minha casa, eu não tive paz. Era anoitecer, meu irmão está a vir ali, ali dentro do rato, não vale a pena. No canto dentro do meu quarto, meu filho amanhecia a falar no canto do meu filho. Já quase ali não há nada que dava certo. Mas quando entrei neste ministério, epa, eu dou graças a Deus que me chamou para nesse ministério. Maneira de viver mesmo já mudou. Não é como antes. Então, como sempre que fala pai, quando você ouvir o que ele fala, as coisas dão certo. E você sozinha até começa a ver diferença sozinha, sem pessoas falarem. Por isso eu dou graças a este pai aqui, este ministério, e meu Deus que me chamou para nesse ministério. Nesse ministério. É meu testemunho. Aplauso para Jesus! Amém. Amém. Primeiro agradecer a Deus que tem me cuidado dia após dia. Meu testemunho é o seguinte. Antes de eu entrar nessa igreja, sofria muito. Na minha casa não havia entendimento. Todos os dias era problema. Fala daqui para aqui. Mas desde que eu entrei aqui, há uma boa relação em casa. Eu com meu marido, assim como com meus filhos. Para mim, isto dou graças a Deus e ao Pai que sempre nos fortifica na fé, termos uma fé, uma boa esperança. Por isso, eu digo obrigado a Deus e tenham muita fé, amados.
Este é o meu testemunho. Aplauso para Jesus. Amém. Amém. Eu estou com minha irmã doente. Andei muito nos curandeiros. Dali para eu cansei. Dali pensei em levar meu irmão para nessa igreja. Antes de ontem cheguei aqui, pedi pai oração para aquela hora das 15. Dali pai orou, meu irmão não dormia, toda hora comecei a andar ali. Não conseguia mesmo apanhar sono. Mas antes de ontem, quando eu cheguei aqui, o pai que me deu oração, meu irmão, conseguiu de apanhar sono. Conseguiu de apanhar sono, até sair sozinho, tomar banho. É o testemunho que eu tinha. Aplauso para Jesus. Testemunho, mano. Ninguém tem testemunho. Aleluia. Amém. Você está aí? Glória a Deus. Eu que estou aqui, quero concordar com a mensagem do nosso Pai espiritual em relação ao cemitério. Alaí, Luca, Luca, não é ole meia. Eu vou ora tano. Alveta mtano agwende bibi. Ne pa ole meha onra officiel wene ovinaide. Okabeki oja. Porque mremina heli? Meha. É o problema do cemitério, de fato eu concordo. Am hapiana tata. Ya bitweni ka lulelo bagana. Ila kabo. Bani ba erere, asuka ni ba lusku kusku. Ne noiti ne dia. De. Umo wanu da maduji hawo, modu lawe atwantia, ohinaku we wigo hen. Enta ukaka. Ukai. No cruzamento, lá na Curucano. Não e tu, todo, já está não. Nem negativo. Já não coloca não tá. Tava vendo nós já comer, veja lá que aqui vai ir lá. A tudo vai vir natural. Então, cunhado diz, levantou diz, mas não tá na verdade, ah? Nous vintende da vamnoko kanhiteke. Kugiga kontese melo na wali milioni wala nani super rápido. Ya vai batokwe na o ehikokeke. Então, yao anamze karu ater kimfaru. Na kalam kale kele muhabanze nani wala. Mwikumini manyukumina mkalam. Havana rowe. Sitawe concordo com isso. Já na pili ya kadari wa nani vila kombo akula kuna vila sana. Papi spiritual ori. Ashukuta kama nado tavianua vale a pena estar sozinho do que male acompanhado. Vale a pena estar sozinho do que mal Acompanhado. Dizawe narwa ale kirimtie kani heni Canhada. Naitya kankona akona vanusha Urola uloto ne rengi O mtiano la eyano otepa. Portanto, kirimwa mtarige atunamni wora go hamni worigo olotawi otidwa yumnam kitela undela kani mai tokena ule spiritual hendre atuwe itedwe orena mpoti undela mtu akala no tedwa mlipongo la mpalaoni abinyaka baba lelo baba orulispoa mo kanna mtu babo
momero ornampula mokana bomtu orninga mtu telwe chufero o teliwa ekulu mpatwa mlatunyalu orwaka umpanye rukulu puruki hom kanibo wegizoto jamulatu mkamalani urusu ni fase de fatu ninka nyumbani kanulawi mtu ahitimakele ninka nantopi ina unamjua wa wanihe wa ikolori okomo watu yo aikupanyere yanataro mtokwe na huli spirituale nabakawi yehu obaha omba hotrikado handuende como yehu ndremena muito san novo não percebe essa passagem wikale ya no nosso tempo o argomvio era um prato feito de madeira grande. Então na altura a tartaruga todo enchia essa aí. O leilão que me cabe na prato ho um vinho na vale o loro vale no vai ver que tá tocaram puro vinho só não sabe na muita unidade aí em casa sempre vai me salvar. Enquanto kalei mesmo fora eu dentro do kalamu rohawa o mala ndio amatera ukumsema na tatarwa no wicheru amemo na kaba mamoda no bigwa nchapi babo então atenanyo muri evolta rudi watari otompa no akapasiari yo andela akapasiara rafika ka eriwa na ndrima e para cheke gomeke então mcheke wabala tenahi ibo papa kusaye mchapini yawari baba volta hani awoni hata mchapini mauru wa mumeheni agora nini kati kadari apa beta agora ekande dam susuru yanu ndine kudaga nere boheni kina kutika runda kula ano badule heni abahe ole ano badula no abaha ani dela waruira heni awe otrikato papa maki bahe pitula etokoto bano kinamu hento herani nere kenani na pia protesta aí. Glória a Deus. Jesus. Aplauso para Jesus. Aleluia. Amém. Você está aí? Glória a Deus. Jesus. 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 Quem não veio? Veio. Aleluia. Amém. Disse minha patrulha. Malapo tu di kam kirati kani tawada te khura yo polya harawida re kana ko kumajine pa ko segironi mas lano ki vida na kera un pouco so kim pole do kim na ajudar ko pole khoro ko ngoro mane negócio aka anne ka sana obrigado. Aplauso para Jesus. Não há testemunho. Aleluia. Amém. Você está aí? Glória a Deus. Jesus. 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 Eu também quero agradecer a meu Deus, aquele que me protege dia após dia, que me dá a saúde, e também agradecer o ensinamento que o nosso Pai na fé nos dá, amados. De verdade, o que Ele alastrou o dia de hoje é algo que nós estamos a viver. Ser falado mal, sermos insultados, mas o Pai já nos certificou de que você que aceita ser insultado, ser falado mal, é filho de Deus. Estamos a passar no mesmo caminho de passou o quê? Jesus Cristo, amados. Então, vamos lá ser amados e crentes ouvintes e recebermos essa mensagem, guardarmos dentro de nós e estamos a praticar, para nós podermos ter a nossa cura, amados. Como o Pai diz, não é Ele que vai nos dar a cura, mas seremos nós que vamos buscar o quê? A cura. Esse é meu testemunho. Aplauso para Jesus.
que falso. Digo falso, eu disse agradecer a Deus por me dar presente de saúde. Dei falso porque deixava meu companheiro na cama, estava doente. Mas como nós estamos no mesmo ministério, eu disse que ele estava bem, junto aos meus filhos. Acontece que depois do culto terminar, quem estava aqui na última hora, me senti mal. Me senti mal porque eu dei um testemunho falso. Porque eu saí na cocheira do meu marido. E esse marido, quando eu vinha daqui na igreja, eu me deixei ele incomodado, estava na cama. Senti mal para valer. Eu digo, posso dizer que se eu não estivesse neste ministério aqui, se fosse em outra igreja, talvez iriam ligar e dizer, venham buscar, vossa mãe está de baixa. Mas com Jesus é muito bom. O Pai orou para mim. De verdade, onde eu estava sentada, eu me questionei o que eu fiz. Dentro do mim eu respondi, eu disse, eu dei um testemunho falso. Eu disse, eu estou bem, mas meu marido está doente. De verdade, o Pai orou para mim. Dali para ali eu estava a arrastar os meus pés, porque não estava conseguindo marcar os passos. Com Jesus é muito bom. Fui para casa. Quando fomos descansar, o meu marido, a primeira palavra, ele disse, eu estou doente. Mas ele sempre dizia, você já está a te enganar. Lá você quer só comer seu dinheiro. Acho que você tem muito dinheiro. Mas onde você compra curso de 500 para seu filho? Mas eu não lhe respondia. Mas no domingo ele surgiu e disse, mulher, eu estou a pedir ajuda. Eu disse, que ajuda eu vou te dar? Ele disse, não, estou a pedir ajuda porque eu estou doente. Eu não lhe respondi. Quando amanheceu eu disse, eu ontem você disse que queria ajuda. Então eu não tenho ajuda para te dar. Posso te acompanhar? Ele não me respondeu. Eu durante a noite teve um plano de eu poder vir semear um saco de cimento. Então de manhã, quando eu estava ir ao serviço à tarde, eu disse para pedir para me carregar. Ele disse, não, a moto não está boa. Eu disse, sei de moto. Como é que ele disse que a moto não está boa? Mas eu acho que estamos aí. A moto não está boa porque ele me esperar. O demônio me usou naquele momento, eu ativei mágoa. Meu marido porque está a proibir moto quando compramos junto. Mas a paciência é mais, é a coisa mais boa. Aceitei perder, me acompanhou no serviço. Voltamos para casa. Me deixou no caminho e disse, pode ir, vou no mestre. 18 horas para, 17 para 18 ele voltou. Disse, mulher, podemos vir? Eu disse, aonde? Já é noite. Você me pediu o quê? Eu me lembrei, tá bom, me preparei. Chegamos aqui, quando chegamos eu naquilo que ele quando vê, sempre me deixa aí, gira, vai embora. Abri o portão, eu disse, pode entrar. Disse, me quer moto? Eu disse, sim. Encostou ali. Eu disse, eu vou falar com o pai. Queres algo? Disse, aquela é a minha situação. Logo eu senti-me naquele momento aliviado, porque eu havia dado aqui um testemunho falso. Naquela hora eu curei. Apesar que eu tinha as minhas dores, naquele momento quando ele disse, eu também quero falar com o pai, me senti libertada. Apesar que ele não está aqui, porque desde de manhã nos encontramos, quando foi à rua nos encontramos. Então esse é o meu testemunho, porque eu sempre orava. Porque eu orava de modo que meu marido estivesse aqui junto. Porque as minhas preocupações também, a preocupação dele, para mim também eram preocupações, porque ele doente, eu também ficava doente. Então esse é o meu testemunho, agradecer ao pai, que sempre me encorajava, dizia, tenha paciência, ele há de vir. Ora, tenha fé. E de verdade eu tive fé, eu tenho fé, orava. Deus me respondeu, apesar que ele não está. Assim que ele já veio falar com o pai, assim que ele já entrou aqui, significa que ele já está aqui conosco. Apesar dele não. Esse é meu testemunho. Aplauso para Jesus.